Muito bem, mais uma vez estamos aqui para a nossa segunda pergunta. A pergunta seria: como se aplica na prática em nós a ideia de completar a obra da contribuição? Porque o versículo 6 fala disso, não é? O que nos levou a recomendar a Tito que começou, assim também complete esta graça em vós. Da ideia de há muito mais ainda por fazer, tem coisas que ainda não estão necessariamente completas. Como é que se aplica? Como é que isso chega a nós hoje? Na pregação, há 2 semanas atrás, nós falámos um pouco sobre isto, sobre o facto de a Igreja de Corinto ser uma igreja que havia começado, mas que não terminou. Bem? E infelizmente esta realidade dos coríntios começa a ser a realidade de muitas igrejas, no mundo inteiro. Igrejas que se comprometem, que ouvem de uma necessidade ou ouvem de um desafio e elas querem ser parte, começam, têm boas intenções, mas não terminam. Não é? Pronto, nós, há 2 semanas atrás, usámos um elemento divino para explicar por que razão temos que terminar. Porque o próprio Pai, quando começa, termina. O Senhor Jesus, quando começa, Ele termina. E o Espírito Santo, quando começa, termina. Então, se a Trindade começa e termina, os seus filhos devem começar e terminar. Não é? E somos nós, a sua igreja. Então, nós devemos terminar também porque Deus o faz. Mas, talvez hoje consideramos de uma forma prática, porque é que não? O que é que não nos leva a terminar? Não é? Às vezes tem a ver com o nosso coração. O nosso coração é inconstante. É um coração emocional, ou seja, no momento ouvimos, choramos, estamos emocionados pela necessidade ou pelo desafio e dizemos sim, vamos. Não é? Eu até partilho isto que acontecia muito no Instituto Bíblico da Palavra da Vida, lá na Argentina, quando, como alunos, éramos desafiados a contribuir com aquilo que tínhamos ao longo do ano para um projeto missionário ou para o missionário que passou lá e tal, ou uma necessidade que havia. Todos nós dizíamos lá, íamos dar por mês tantos pesos, mas ao final de 3, 4 meses, 6 meses no máximo, alguém vinha num culto e dizia: irmãos, Está a faltar. Estamos a falhar e tal, nós estamos a contribuir com aquilo que prometemos aos missionários que iríamos dar, porque tínhamos escrito o valores e eles tinham juntado e tinham dito aos missionários: é isto que vamos dar durante estes meses, e depois falhava. Não é? E acabava o Instituto por ficar com má reputação e, obviamente, os alunos também, não é? Porque comprometíamos com um valor e não cumpríamos. Ou seja, começávamos, mas não terminávamos também. Então nós devemos ser também fiéis. Acho que é uma questão de fidelidade, de constância, não é? De começarmos, nós devemos terminar. Que triste ouvir de missionários entre nós, do Brasil, que têm que voltar, porque as igrejas começaram, mas por causa das circunstâncias pararam. E lá está. Isto talvez depois vai para a próxima questão. As decisões que nós tomamos, elas estão, vamos dizer assim, na corda bamba das circunstâncias que podem surgir. Nós dizemos aos missionários isto: nós damos até que aconteça alguma coisa. Está bem? E isto não é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo deseja que as igrejas façam. Não é? A igreja de Corinto parou por causa dos seus problemas internos. E não era desculpa. A igreja da Macedónia não parou por causa da pobreza e da tribulação que atravessavam. Então, porque haveria igrejas, por causa de uma pandemia ou de uma crise financeira que ainda não chegou, mas que ainda virá, parar? Ouvimos algumas famílias dizer: não, nós estamos a guardar porque não sabemos o dia da manhã. Não pode ser. Nós começamos, nós devemos terminar. Exato. E isso até pode gerar aquela ideia de um falso compromisso, que é: eu não sei bem como é que vai a minha vida, então eu dou ofertas pontuais.
Exato. não é? A missionários. Eu dou uma oferta aqui, eu dou uma oferta ali, e não gera nenhum compromisso, Exatamente. porque eu tenho medo da realidade. Exato. E não sei se vou ser suficientemente fiel, e até somos descarados ao ponto de dizer à pessoa que eu ainda não sei se eu consigo assumir bem esse compromisso, então eu dou uma oferta especial, Sim. sem compromisso. O problema não é a oferta especial, porque pode acontecer uma necessidade pontual, né? E nós temos a oportunidade de contribuir, mas é com a ideia de que na nossa vida nós não estamos a fazer algo do início ao fim. Sim, exatamente. Por exemplo, nós, talvez aqui um exemplo positivo, o que estás a dizer é certo, não é? No fundo é dar mediante as circunstâncias que eu tenho, mas nós entendemos as circunstâncias e já vamos falar um pouco sobre elas, mas nós tivemos um casal, eu e a Lância, temos uma família nos Estados Unidos que nos apoia financeiramente e eles todos os meses mandavam para nós. Veio esta situação da pandemia e afetou o negócio deles. O que é que esta família fez? Eles enviaram todo o dinheiro que iriam enviar em 2 anos para nós. Uau! Ou seja, tudo aquilo que era mensal, eles juntaram e mandaram-nos e disseram a razão. Porque não sabemos o que poderá acontecer. Adiantaram-se. E porque queremos terminar o que começamos. Está aqui. Uau! É isto que nós completar. precisamos. Exatamente. É completar. É isto que Deus deseja que nós façamos. Também nós começamos, nós devemos terminar. Também. E foi uma grande bênção para nós. E não tenho dúvidas que Deus vai abençoar esta família. Sim, sem dúvida. É realmente um bom exemplo. Nunca tinha ouvido. Sim. É uma questão de fidelidade e constância. Compromisso com Deus. Exatamente. Então, podemos dizer que completar aquilo que foi proposto vem junto com a responsabilidade de ser fiel. Exatamente. E responsável pelo que se comprometeu a fazer. Exatamente. Muito bom, muito bom. É isso. Vamos a mais uma pergunta depois. Sim.